Amém? Eu creio nisso. Vem cá, Brian. Chega para cá, meu irmão. Você pode aplaudir a Jesus aí pela vida do Brian? Eu louvo a Deus que ele casou, gente. Casou, vai jogar no time de casados agora. O time de casados está reforçado, Lohan. Amém? Glória a Deus. Tendo suas mãos para cá, vamos orar pela vida do Brian. Pai, nós te louvamos. Muito obrigado pela vida do Brian. Usa o teu filho de uma forma poderosa, Jesus. Dribla as suas emoções, fale conosco. Eu sei que o Senhor já preparou, ó Deus, sobre ele, sobre a tua igreja, algo do teu trono, algo do teu coração para nós. Então fala conosco através do teu filho, em nome do teu filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém. Boa noite, boa noite. Muito feliz de estar aqui. Estou bem nervoso. Queria expor o pastor Rodrigo, que ele me pegou de surpresa. Mas eu tenho que te expor, né? Obrigado, Lequinho, você é o cara. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Brian. Eu tenho 23 anos. As mulheres que me perdoem, mas eu sou casado com a mulher mais linda dessa igreja, que é a Laísa. Faço parte da Célula Start, a melhor célula dessa igreja. Se você não tem célula, vem pra minha. E é isso. Bom, eu prometo ser rápido, porque, como diz o meu amigo Gabriel, um bom pregador é um pregador breve. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas 5. Bom, eu queria orar um pouco. Senhor Jesus, nós te damos graças por mais esse dia, nós te damos graças por esse momento que estamos aqui. Que a partir desse momento não venha falar o Brian, Senhor, mas que venha falar o Teu Espírito Santo. Que eu seja apenas um canal usado por Ti, Jesus. Que eu seja apenas um instrumento em Suas mãos. E que a partir de agora não venha sair nada que provém de mim, mas que venham as palavras que provêm do Senhor, Jesus. E que os nossos corações sejam como terra fértil, preparado para receber a semente que o Senhor irá plantar sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Todo mundo achou? Se não achou, CCM, domingo, 8h30. Lucas 5, versículo 1, diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Bom, é uma história bem conhecida, eu acredito que todo mundo já conhece, mas para contextualizar um pouco você,
eles saem para pescar naquela noite para pagar as suas dívidas. Era o momento de trabalho deles, a vida deles dependia totalmente da pesca e eles precisavam pegar muitos e muitos peixes para pagar as dívidas em que eles deviam aos romanos. Mas o que me chama a atenção nisso é que naquele lugar onde eles foram pescar, era um lugar que você deveria pescar à noite. É um lugar em que à noite os peixes saíam para se alimentar. Então eles, pelo conhecimento deles, pela experiência deles, eles sabiam que provavelmente naquela noite eles conseguiriam pegar muitos peixes para levar o sustento para sua casa. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus, ele tinha algo preparado para eles ao amanhecer. Então, eu quero que você entenda que muitas vezes o Senhor nos permite passar por algumas situações, situações difíceis que talvez a gente ache que a gente já tem experiência, que a gente acha que a gente já sabe de tudo, que se nós fizermos do mesmo jeitinho vai acontecer. Como talvez outras vezes eles já tivessem saído para pescar à noite e tivessem pegado muitos peixes. Mas aquela noite foi diferente. O Senhor queria ensinar algo a eles. E sendo bem batista agora, eu vou pontuar algumas coisas que aprendemos com esse texto. Uma das coisas é que Jesus, antes de realizar o milagre, ele decide pregar as boas novas. Havia ali uma multidão que se apertava, que se empurravam, necessitados de ouvir uma palavra vinda dos céus. Eles sabiam que Jesus carregava algo diferente. Eles sabiam que, vindo da boca de Jesus, eles poderiam crescer, eles poderiam conhecer mais a Cristo, conhecer mais as Escrituras. Então, Jesus, de certa maneira, ele dá uma prioridade a ensinar as boas novas. Não que ele não ligasse para o problema de Pedro, pois ele sabia que eles precisavam pescar. Mas não que Jesus não queria resolver o problema, mas ele queria ensinar algo antes. E é dessa maneira com a gente. Muitas vezes a gente está no deserto, a gente está passando por algo muito difícil e nós não entendemos. Falamos, Senhor, eu estou fazendo tudo do mesmo jeito. Eu estou fazendo tudo da maneira que eu acho que é correta. E nada dá certo. Mas eu quero que você entenda que Jesus sempre tem algo a nos ensinar no deserto. Jesus mesmo foi levado ao deserto para ser tentado. E com certeza ele aprendeu muitas coisas ali. Em Mateus 6,33 diz: busquem em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta o cada dia o seu próprio mal. Jesus aqui está dizendo que quando colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, Ele nos concede aquilo que necessitamos para a nossa vida, tanto material quanto espiritual. Eu acredito que muitas vezes um ministro de louvor, ele sobe aqui e ele às vezes sobe achando que já sabe e ele fica, cara, louvor não fluiu. Cara, parece que a igreja não responde. Mas quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, nós buscamos a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas a nós. Quando nós buscamos primeiro dobrar nossos joelhos, curvar nossas cabeças, ouvir o que Deus tem para falar conosco, Ele nos concede tudo aquilo que nós precisamos. Muitas vezes com certeza na área financeira, às vezes nós deixamos o dízimo para depois, colocamos o dízimo por último e tentamos fazer as coisas na força do nosso braço. E no final, às vezes, acaba até faltando de dar o dízimo. E isso acontece porque nós não buscamos primeiro o reino de Deus. Então,
que nós venhamos buscar primeiro o reino de Deus, que nós venhamos buscar a face daquele que nos criou, nós venhamos buscar a face daquele que nos guia, que nos dá tudo que precisamos, porque quando nós buscamos a Ele, Ele nos concede tudo que nós precisamos. O segundo ponto é: eles não pegaram nada, pois não tinham recebido nenhuma direção de Deus. Como eu falei, eles pescaram a noite toda se baseando nos seus próprios conhecimentos. Eles se basearam naquilo que eles sabiam, na sua experiência. Eles se basearam nas noites em que eles já fizeram isso e já pescaram. Mas se nós nos basearmos nos nossos conhecimentos, andando por aí sem uma direção clara vinda dos céus, nós andamos por aí perambulando, sem entender para onde o Senhor está nos mandando, sem entender para onde o Senhor está nos guiando. Nós vamos vagar por aí, zanzando por aí, sem noção do que a gente está fazendo. Existe uma grande diferença entre andar debaixo de uma direção. É importante andar debaixo de uma palavra e de uma direção dada pelo Senhor. Por exemplo, quando Pedro recebe um chamado, em Mateus 14, do 25 ao 29, fala: alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha. Diga isso comigo, venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Vocês podem ver que Pedro estava aterrorizado, ele estava com medo um momento antes. Ele não sabia o que fazer por causa da tempestade. Por causa de Jesus que estava lá, e eles achavam que era um fantasma. Mas Pedro fala com Jesus: se é tu, me manda ir com você. E debaixo de uma palavra, Pedro vai, debaixo de uma palavra, quando Jesus fala, venha, Pedro vai e anda sobre as águas. Então, quando você anda debaixo de uma palavra, você vai pelo caminho certo, você vai pela direção certa, você não cai nem para a direita nem para a esquerda, quando você mantém os olhos fixos em Jesus. Pedro, talvez você venha falar: Brian, mas Pedro afunda depois. Mas talvez ele não tenha mantido os olhos fixos no chamado de Jesus. Talvez ele não manteve os olhos fixos em Jesus. Talvez ele não se manteve apegado à palavra que ele recebeu. Talvez ele não se apegou àquilo que Jesus tinha dito a ele, e por um momento de distração, ele se vê afundando. Mas Jesus estende a mão e levanta ele, porque mesmo quando nós estamos caídos, Jesus está lá para nos levantar. Mesmo quando estamos com medo, mesmo quando nos desviamos do caminho, o Senhor está lá para nos dar a mão. O Senhor está lá para nos falar: filho, venha, eu te ajudo. Então, que nós venhamos se mover debaixo de uma direção, porque é muito importante. Talvez você nunca tenha ouvido um chamado do Senhor, talvez você nunca tenha ouvido o Senhor falar algo claro com você, mas eu acredito que nessa noite o Senhor vai falar algo com você. Eu acredito que ao sair daqui, quando você chegar amanhã e for fazer o seu devocional, eu oro para que o Espírito Santo se revele a você dentro do seu quarto. Eu oro para que você receba um chamado do Senhor dentro do seu quarto, de joelhos, buscando, adorando, buscando a face do Senhor Jesus. Eu oro para que você venha receber um chamado tão claro do Senhor, que você não vai ter dúvidas, que você não vai tirar os olhos dele, que você não vai perder o foco daquilo que Ele tem te chamado para fazer. Eu oro por isso. E partindo para o final, eu queria te falar da importância de atender ao chamado e seguir a direção dele.
No versículo de Lucas 5 mesmo, do 4 ao 6, diz: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, mais uma vez, Pedro segue uma direção dada por Jesus. Mais uma vez, eles seguem um chamado específico de Jesus. Vá mais fundo, lancem as redes. E mesmo sem entender, porque para eles não fazia sentido algum. Talvez na cabeça deles, eles estavam aqui: mestre, passamos a noite inteira pescando. Nós já sabemos que esse lugar é um lugar bom para pescar à noite. Nós já sabemos que aqui é que os peixes vêm comer à noite, mas nós já passamos a noite toda pescando e nós não pescamos nada. E talvez é assim com a gente também. Talvez Jesus fala com a gente para a gente fazer algo de diferente. Talvez Jesus manda a gente voltar a fazer aquilo que a gente já fazia. Talvez Ele nos chama para voltar ao primeiro amor. Talvez Ele nos chama para voltar àquela constância que nós tínhamos, aquele desejo ardente de conhecer a mais de Cristo. Ele nos chama, mas às vezes nós ficamos sem entender, mas eu acredito que quando nós fazemos aquilo que o Senhor está mandando, nós teremos a vitória. Nós teremos uma resposta de Deus, nós teremos uma direção clara daquilo que devemos fazer. Então, quando Pedro ele obedece, o milagre acontece. Suas redes se enchem, tanto que ele pediu ajuda para os seus companheiros ali, porque senão o barco iria afundar. E eu queria abrir um parêntese aqui, a importância da unidade. Cara, se você está num momento difícil, se você não está conseguindo, se parece que nada flui, chame o seu amigo, peça uma ajuda. Chama o seu discipulador, chama o seu líder e fala: cara, eu não estou conseguindo. Chama os seus amigos, porque se aqui Pedro não tivesse um bom relacionamento, não tivesse amigos, ele talvez não teria conseguido pegar os peixes. Ele provavelmente teria afundado o seu barco. Ele provavelmente não conseguiria pagar as suas dívidas, pois ele dependia disso. Ele dependia de pegar os peixes. Mas eu acredito que se ele estivesse sozinho, ele não teria conseguido. E em Lucas 5, 10, 11 diz: Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Mais uma vez, Simão ele atende ao chamado de Cristo. E uma coisa que eu queria que você entendesse, Jesus chama Simão para largar tudo. E talvez você não tenha percebido, mas Simão está vivendo o ápice da vida financeira dele. Ele está vivendo o ápice de tudo aquilo que ele precisava, de uma pesca maravilhosa, um milagre que Jesus fez. E talvez ele tenha ficado totalmente confuso, porque ele fala: Senhor, você me mandou jogar a rede mais fundo, eu peguei os peixes, eu fiz tudo que o Senhor mandou, eu já tenho tudo que eu preciso. Mas mesmo assim, Pedro atende o chamado de Jesus. Mais uma vez, Pedro corresponde àquilo que Jesus fala para ele. Então a gente precisa entender que sempre que estamos vivendo o ápice de alguma coisa, Deus nos chama para algo novo, porque é aí que Ele vê onde está verdadeiramente o nosso coração. Quando Ele nos chama para algo novo, depois de já ter nos dado tudo, como um exemplo, algo material, Ele te chama para largar aquilo. Ele te chama para largar tudo, e aí Ele quer ver onde está o seu coração. Talvez Jesus tenha te entregado um carro, e Jesus fala assim: entrega o teu carro,
dá uma oferta. E aí você fica tipo, Jesus, mas eu queria tanto. Jesus, eu precisava tanto. E o Senhor está me mandando largar. Foi assim que Pedro se sentiu, porque ele tinha conseguido sustento para sua casa. Ele tinha conseguido sustento para sua família. E Jesus chama ele para largar tudo para trás e seguir a Jesus, sendo que ele estava vivendo o ápice da vida dele. Talvez ele nunca tenha tido uma pesca daquela. Talvez ele nunca mais teria uma pesca daquela. Mas, mesmo assim, ele entende que ele tem que seguir a Jesus. Quando abrimos mão de tudo que temos, nós nos esvaziamos de tudo e somos cheios do Espírito Santo. Então, se você quer ser cheio, você deve largar tudo quando Jesus mandar. Porque o mais importante é seguir os seus passos e seguir o chamado que Jesus tem para nós. Em Lucas 3, 21 e 22 fala: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Cara, um exemplo de quando você é cheio do Espírito Santo. Aqui fala que o Espírito Santo veio como uma pomba sobre Jesus. E eu queria que você pensasse comigo um exemplo. Pode ficar de pé para a gente parecer que está acabando. Eu queria que você imaginasse que o Espírito Santo é uma pomba e ela pousa sobre você. Não sei se todo mundo aqui já teve pássaro, já criou pássaro, mas quando você tem um pássaro sobre os seus ombros, você não sai andando correndo como um louco, você não sai por aí fazendo doideira, você anda calmo, porque se você ficar fazendo doideirada, o pássaro voa. E é assim que você deve imaginar o Espírito Santo, como uma pomba que pousa sobre o seu ombro. Você anda pelos passos que o Espírito Santo vai te guiando. Você anda por aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você anda por aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E quando você tem certeza do seu chamado no seu coração, não gera dúvidas. Quando você tem certeza daquilo que o Senhor falou com você, você não fica naquela e vou ou não vou. Você tem a certeza de que Jesus está no seu ombro como uma pomba e você começa a dar passos de fé, você começa a dar passos de responsabilidade, você começa a andar como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, que nessa noite você venha sair daqui desejando saber qual é o seu chamado. Que você venha sair daqui nessa noite pensando: Senhor, qual o chamado que o Senhor tem para mim? Me enche com o teu Espírito Santo. Enche a minha vida, enche a minha casa, enche a minha família. Que nessa noite você venha sentir o desejo de conhecer Jesus mais a fundo. Que você venha sentir o desejo de buscar e adorar ao Senhor. Que você venha sentir o desejo de conhecê-lo mais perto. De tirar um dia, tirar uma hora do dia para você sentar na sua cama, se debruçar nas Escrituras e por um momento só ouvir o que o Senhor tem para falar. Às vezes a gente vai orar e a gente fica só pedindo, mas que a partir de hoje você venha entrar no seu quarto, sentar, ou ajoelhar, ou deitar, fazer o que você quiser e falar: Jesus, fala comigo o que o Senhor quer falar. Fala comigo qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo aquilo que o Senhor quer derramar sobre mim. Fala comigo aquilo que o Senhor quer ministrar ao meu coração. Me leva a lugares mais fundos.
onde eu seja totalmente dependente de Ti e que eu não venha fazer nada mais com as minhas forças. Que nessa noite você venha sair com essa palavra no seu coração. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. E é isso. Amém.